Olá, casais abençoados em Cristo Jesus, graça e paz da parte do Altíssimo Deus, do Deus eterno que instituiu o matrimônio, que o soberano Deus possa estar abençoando todos os casais que se tornaram parceiro do canal. Estendo esta bênção em Cristo Jesus para você, esposo ou esposa que está me assistindo pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira. Trabalho na área de aconselhamento e palestra para casais. Trago uma palavra de Deus para você neste momento. Na carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Existe nesse versículo muitas palavras importantes, mas para mim a mais importante aqui é a palavra vigiai. E o tema que eu trago hoje para nós podermos falar sobre esta palavra é situações em que o casal deve vigiar. Existem muitas situações que nós, como servo de Deus e principalmente o casal, deve estar em vigilância. Mas o que significa a palavra vigilância? Tanto no dicionário comum, como no dicionário bíblico, eu estarei trazendo o significado. No dicionário que eu encontrei no Google, a palavra vigilância significa observar, prestar atenção. Ou seja, uma pessoa que é vigilante, ele é observador e ele presta atenção em tudo o que está acontecendo ao seu redor, naquilo que está ao seu alcance, ele está ali prestando atenção. Porém, no conceito bíblico, a vida prática cristã, vigiar implica na ideia de ficar acordado, estar alerta o tempo todo com o objetivo de evitar comportamento negligente ou indolente. Então, baseado nesses versículos da palavra de Deus e o significado da palavra vigilância, mais uma vez eu digo o tema que nós estaremos trazendo para você e que serve também para mim. Situações em que o casal deve vigiar. Nós precisamos estar em constante vigilância. A primeira situação que eu vou trazer no momento é esta: quando estiver em grupo, vigie o seu comportamento. Quando o casal estiver em grupos, principalmente com pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, você, esposo, e você, esposa, precisa estar vigilante no seu comportamento, na maneira que você se comporta no meio das pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Salvador. É muito importante, porque o exemplo é mais importante do que as palavras. E isso diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 12. Olha o que ele diz: seja exemplo o vosso comportamento entre os gentios. Nesse versículo, na parte A, Pedro pede a todos os servos de Deus que nós venhamos ser exemplo no nosso comportamento e principalmente no meio das pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Essas pessoas nos observam o nosso comportamento, observam como nós nos comportamos no meio da sociedade, nos grupos em que nós participamos. Essas pessoas sempre estão de olho em você e em mim, e principalmente os casados. Tanto a esposa como o esposo tem que ter cuidado na sua maneira de se comportar no meio do grupo a qual vocês estão a se relacionar. Segundo ponto, no segundo ponto há algo também muito importante. Quando estiver com raiva ou irado, vigie as suas palavras. Eu tenho observado que muitos esposos e esposas, quando estão irados, com raiva, não conseguem vigiar naquilo que irão falar. Às vezes dizem palavras de maldição contra o esposo, contra a esposa, de forma que vem trazendo grandes prejuízos para o relacionamento conjugal. Em Éfeso, capítulo 4, verso 26, Paulo diz assim: irai-vos, preste bem atenção que Paulo diz irai-vos. Quer dizer que tanto eu como você pode ficar com raiva da esposa, ou a esposa com raiva do esposo, ou se irá um contra o outro, pode acontecer. Agora preste bem atenção que Paulo diz, ele diz: e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira,
não dê lugar ao diabo. Ou seja, irá é natural do ser humano. Eu posso me irar contra minha esposa se irá contra ele, contra mim também. Ela pode sentir raiva por alguma coisa que eu fiz de errado. Porém, precisamos ter muito cuidado, estar vigilante com as nossas palavras. Vi e prestei atenção em muitos esposos que às vezes, ou esposa que maldiçoa o seu próprio esposo. Eu tomara que o carro aí te atropele só porque ele fez raiva para ela. Eu tomara que alguém te faça alguma coisa. Enfim, começa a jogar palavras de maldição sobre seu próprio cônjuge. Então tenha muito cuidado, seja vigilante na questão das palavras. E se tratando de palavra, lá em Gálatas fala dos frutos do Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, é a temperança. Precisamos ter domínio próprio sobre a questão daquilo que nós iremos falar. Lembrando que quando nós pronunciamos a palavra, ela não volta mais. Preste bem atenção. Vamos para o terceiro ponto. Quando estiver em decisões, vigie as suas emoções. Às vezes, quando nós vamos tomar alguma decisão sobre a questão do relacionamento conjugal, seja em qualquer situação, nós precisamos estar vigiando as nossas emoções. Lembrando que todo casamento passa por tribulação, por dificuldade, tem decisões a ser tomadas, e nesses momentos de tomar decisões, nós precisamos estar muito vigilantes nas nossas emoções. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16, verso 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Preste bem atenção, melhor o homem paciente do que o guerreiro. Aí o que ele diz? Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu vejo que alguns casais, eu observo, alguns casais quando estão em discussão, um fala mais alto do que o outro para ver se ganha a questão. E isso não é bom. Preste bem atenção aqui que ele diz assim, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale você, esposo e esposa, controlar o teu temperamento, o teu espírito, o teu eu, do que tu gritar e o outro se calar e tu achar que tu prevaleceu aí na discussão. Tenha muito cuidado sobre esta questão. Outra coisa importante que nós precisamos observar, e aqui será a última que eu trago no momento. Quando atingir o sucesso, vigie para não ficar soberbo. Eu tenho observado que todo casal, ele tem desejo, ele tem projeto, ele tem sonhos. Às vezes você sonha numa casa própria, um carro bom na garagem. E quando isso vai acontecendo, acontece também com que muitas pessoas se tornem soberbas. Às vezes, quando estava começando ali no relacionamento conjugal, começando a prosperar, era muito humilde. Depois que está aí, já vamos dizer, prosperou, já tem bastante coisa, começa a ficar soberbo. Provérbio, capítulo 16, verso 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Lembre-se que quando eu penso que estou lá em cima, talvez eu esteja lá embaixo. Por quê? O significado de soberba significa que é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade. Você era humilde, não tinha muitas coisas, agora já se acha superior aos outros, sobre as outras pessoas, superioridade sobre as outras pessoas. Você casou no mesmo tempo que o seu amigo casou, mas você prosperou e o seu amigo não conseguiu prosperar. Agora você se sente superior a ele. Outra coisa importante aqui na questão de ser soberbo, que é a arrogância, a altivez e a autossuficiência exagerada. Preste bem atenção que nós vivemos em um mundo igual uma roda gigante, principalmente no relacionamento conjugal. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está aqui embaixo. Tem hora que você está lá em cima esperando alguém aqui embaixo sentar. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo. Eu fui uma vez para o parque e quando eu estava lá para entrar na roda gigante que parou, na hora que parou para me sentar na cadeira para começar a roda a girar, a pessoa que estava lá em cima cuspiu em mim, porque ele estava lá em cima. Só que preste bem atenção, a roda foi girando, girando, aí ele parou para sair
E eu estava lá em cima, eu podia aproveitar o momento e cuspir também nele, mas não fiz isso. Então preste bem atenção. Você está prosperando, não fique soberbo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu espero que através desses pontos aqui que nós colocamos com o tema situações em que o casal deve vigiar, nós possamos estar muito vigilante nessas questões. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.